Então, para essa primeira mesa, eu gostaria de chamar Aline Gonçalves da Silva, Elaine Monteiro Santana, que vão apresentar o trabalho Salvaguarda de Acervo de História da Saúde, Elementos Norteadores. Então, a biblioteca ela é subordinada à Casa de Oswaldo Cruz, que é a unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz, comprometida com a preservação da memória institucional. A gente, além de preservar o acervo, a gente também tem a frente de educação com os cursos de pós-graduação nessa área. A casa ela é responsável pela preservação preventiva e pela preservação e pela conservação preventiva do patrimônio arquitetônico, ambiental e urbanístico da Fundação. A COC tem uma dedicação em desenvolver mecanismos para salvaguardas da sua memória, né? E a característica latente da sua missão é a valorização do patrimônio cultural. A biblioteca ela está localizada no prédio da Expansão. O prédio da Expansão ele fica no lado oposto da Avenida Brasil, onde há o castelo. Geralmente as pessoas conhecem muito a Fundação Oswaldo Cruz pelo campus onde tem o castelo, que é o que chama atenção. Mas do outro lado da pista tem muita Fiocruz ainda. Então, a gente ocupou esse prédio já desde a formação da biblioteca de forma adaptada. E agora a gente está preparando uma mudança para um prédio que foi construído para atender as necessidades específicas dos acervos da Fundação, dos acervos da COC, melhor dizendo. Tanto bibliográfico quanto arquivístico. A nossa biblioteca tem como linha temática a história das ciências e da saúde. Então, nosso acervo tem livros sobre história da medicina, sobre história dos hospitais. Temos um acervo com cerca de 80 mil itens atualmente, e o nosso público interno é de funcionários, dos pesquisadores, dos alunos dos cursos de pós-graduação, mas a biblioteca também é aberta para o público externo que estiver interessado no nosso acervo. O problema de pesquisa que a gente trouxe aqui é justamente essa preparação que a gente está passando para fazer a transferência do nosso acervo, porque, apesar de ser um trajeto curto, é um trajeto complicado, em função de todo o território em que a Fundação está localizada, né? Então, a gente está desenvolvendo vários estudos e criando estratégias para garantir que o nosso acervo saia de um prédio e chegue no outro sem perdas. E a metodologia utilizada é a política de preservação e gestão de acervos, que já vem sendo construída pela Casa de Oswaldo Cruz, e um grupo de trabalho específico sobre gerenciamento de riscos. Então, no mapeamento de riscos, a gente tem a preocupação nesse momento da transferência, né, porque envolve uma série de outros cuidados com o acervo em si, né? A gente está com essa grande preocupação do roubo, porque o roubo de livros, né, que está sendo muito comentado ultimamente, é um problema que está sendo muito pensado pelas instituições de memória, que o roubo é estratégico, né? Então, a gente tem que tentar ser mais espertos do que ele, tentar pensar à frente deles, né? E isso envolve pessoas que são do meio do mundo do livro, né? É muito complicado, porque a gente está aqui compartilhando os nossos saberes, mas, de repente, pode ter algum infiltrado também que possa comprometer o nosso planejamento da mudança, né? Outro problema que a gente identifica, e pelo jeito também foi comentado no evento, eu não participei do evento dos 2 dias anteriores, é a questão do inventário, né? Fazer inventário é dispendioso, né?
para muitas instituições, porque tem aquela coisa de fechar para você fazer o inventário direitinho. Nós mesmos estamos fazendo um inventário já há algum tempo das coleções, nos preparando para a mudança. Então, a gente não está fazendo só um inventário de verificação de itens, mas a gente está fazendo um inventário intelectual para complementar também para contemplar também as minúcias dos itens na nossa descrição. Com essa preocupação, como foi apontada pela Rosângela, de individualizar o item para futuras perdas, né? A gente poder confirmar que o acervo é nosso. Evitar. Então, a gente está vendo, né, que o inventário, apesar de ser um instrumento que nos garante, né, essa identificação, essa comprovação do que o item é nosso, também é problemático porque ele não nos dá uma resposta imediata sobre o que a gente pode ter perdido. Por exemplo, que isso não ocorra, a gente está se preparando para que isso não aconteça. Mas se a gente tem alguma perda durante a mudança, a gente só vai conseguir identificar após o inventário. E em relação aos protocolos de segurança do acesso. Atualmente, a gente conta com um monitoramento 24 horas das câmeras, o controle de acesso do nosso acervo, tanto com restrição para quem acessa, quanto para os usuários, que a gente limita os itens para consulta, a gente só libera de 3, a gente faz a consulta deles, a gente procura acompanhar como que eles estão, o que eles estão fazendo com o livro, né, para evitar rabiscos e, de repente, o usuário está com um copinho d'água e derrama. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento durante o momento da consulta. Eu vou falar um pouquinho sobre as doações e as coleções, que são duas coisas muito fortes lá no nosso acervo. A nossa biblioteca foi praticamente constituída pelas coleções de personalidades da área da saúde e de pessoas que desenvolveram trabalhos lá na fundação. E até hoje a gente tem muita demanda para que as coleções de pessoas da atualidade também façam parte do nosso acervo, assim que essas pessoas ou morrem ou finalizam suas atividades profissionais. Então, pela linha temática que a gente abrange, eles acabam se candidatando a que seus acervos façam parte que suas coleções façam parte do nosso acervo. E com isso, né, cada vez que a gente recebe mais acervo, a gente se compromete, né, em assegurar tanto a preservação quanto garantir também a acessibilidade, porque a gente tem um acervo, a gente não vai só preservar. Dar acesso à informação está na nossa missão profissional, né? Então, está aí esse problema que a gente também convive em termos de segurança, que é acesso e a coleção, porque a gente tem que ter o cuidado de de que itens não se percam, mas a gente também tem que criar estratégias para que a comunidade tenha acesso aos nossos documentos. Então, agora a gente vai passar às iniciativas que a COC tem desenvolvido nesse sentido de proteger os nossos acervos. E Eliane vai apresentá-los. Bom dia a todos. Não, primeiro mesmo. A COC, desde 2012, está desenvolvendo a política de preservação da casa. E, em 2013, ela ficou pronta e, a partir daí, a gente começou a desenvolver os programas. Essa política,
abrange 5 programas, né? O primeiro programa, que foi o programa de incorporação, a gente levou mais ou menos 1 ano até ele ficar pronto. E esse programa orienta as atividades de identificação de novos itens para os acervos, estabelece diretrizes gerais com critérios para incorporação, o desbaste, o descarte também, alinhado aos códigos de ética dos organismos nacionais e internacionais e a missão da nossa unidade. Ela define também as prioridades em função das tipologias e a conservação e armazenamento dos acervos. O segundo programa que a gente aprontou também foi o de processamento técnico, que define os procedimentos e as metodologias para a documentação do acervo. Especifica os padrões utilizados para a organização dos acervos também. E o terceiro programa foi o programa de conservação e restauração. Esse programa a gente levou mais tempo para deixar ele pronto, mas a gente conseguiu concluir ele ano passado. Ele define os procedimentos, as metodologias para a documentação, define os critérios, os métodos, as técnicas a serem adotados para a conservação e a restauração dos acervos. E, a partir daí, a gente desenvolveu também uma metodologia para a gente encaminhar os materiais para o restauro, para a conservação assim, mais detalhada. Então, cada item que sai da biblioteca, antes dele sair, a gente fotografa as páginas que a gente vê que está com problemas, a gente tenta fotografar nos mínimos detalhes e descrever numa ficha de diagnóstico. Então, quando esse item sai, ele sai bem documentado, e quando ele volta, a gente fotografa novamente para a gente verificar os procedimentos que foram realizados e a gente confere se está tudo direitinho antes dele voltar para a estante. Agora, no momento, a gente está preparando o programa de acesso, que é um programa que vai trabalhar com empréstimo, reprodução, e esse programa ele vai definir os critérios, padrões e instrumentos de acessibilidade aos acervos, vai determinar os critérios, as condições e procedimentos de manuseio, empréstimo e reprodução desses acervos. Vai estabelecer também um plano de preservação digital com objetivos, critérios de seleção do material, procedimento para os diferentes tipos de suporte, recursos tecnológicos, recursos financeiros, infraestrutura e a capacitação das equipes. E esse a gente está trabalhando agora nesse momento. E então, para frente, vai ficar faltando o programa de segurança e o programa de difusão cultural, que a gente deve estar trabalhando com esses 2 programas, 19 e 20. A COC também, a partir desse problema que a gente tem pela frente, que é a transferência do acervo, a COC, antecipando a isso, montou um GT, um grupo de trabalho de gestão de riscos. E ele teve como o Pedersoli, né, nos auxiliou, ele foi a pessoa que ficou ali à frente desses trabalhos, através de workshop, preparando as equipes para poder entender os riscos. A biblioteca e o arquivo trabalhou exatamente com os riscos da mudança. A reserva técnica do museu, né, da vida, e o DPH trabalharam com os riscos de rotina deles. E esse programa, esse GT, ele foi desenvolvido para garantir a segurança, né, dessa mudança, para que a gente não venha a passar por emergências. A gente preparou, identificou os riscos que poderiam acontecer durante esse processo e a gente já se antecipou mapeando todos os tratamentos que a gente poderia dar para caso algum desses riscos acontecesse. Para tal, essa metodologia de gestão de risco desenvolvida pelo Michalski e Pedersoli trabalha com a incerteza, ou seja, ela identifica os possíveis problemas e oportunidades antes que ocorram.
O objetivo é eliminar ou reduzir as probabilidades de ocorrência e o impacto de eventos negativos e potencializar os efeitos da ocorrência de eventos positivos. Resumindo, né, essa metodologia ela faz com que cada profissional ali da biblioteca esteja o tempo inteiro como se ele tivesse com uma lupa na mão. Cada coisinha que acontece, a gente exagera. A gente exagera de tal maneira para a gente verificar até onde aquele risco pode chegar, para que a gente não venha realmente a passar pelo problema. Essa metodologia, embora trabalhosa e detalhista, tem resultado em importantes reflexões para as ações cotidianas. E a identificação desses riscos foi feita a partir dos 10 agentes de deterioração, que são as forças físicas, os criminosos, que são os roubos ou furtos, fogo, água, as pragas, os poluentes, a luz, a temperatura incorreta, a umidade relativa incorreta e a dissociação. Então, durante a identificação desses riscos, foram observadas também as camadas de invólucros existentes, desde o objeto item a item, passando pela sua unidade de armazenamento, que é a prateleira, a estante, né, a sala de guarda, o prédio, o espaço no qual esse acervo está localizado e a região em torno da Fiocruz. Então, durante esse processo, a gente identificou que o risco mais alto que o acervo poderá correr realmente é o roubo, porque a gente sabe que ali no entorno da Fiocruz, na Avenida Brasil em geral, né, tem acontecido muitos roubos de caminhões. Então, esse foi o risco mais alto que a gente identificou. E o segundo é a questão do molhamento do acervo, se a transferência ocorrer em dia de chuva. Então, já no termo de referência da mudança, já foi colocado a cláusula que jamais acontecerá transferência durante dias de chuvas. Agora, o risco do roubo é um risco que a gente continua correndo, né? Apesar de ser um trajeto tão pequeno, em torno de 15 minutos, talvez, mas se a gente não estiver bem atento, pode acontecer. A segurança da Fiocruz vai estar atenta, a equipe toda da biblioteca também, a gente vai trabalhar com comunicação em tempo real, monitorando todo o trajeto, desde a saída da expansão até a chegada no novo prédio. Então, esse período está sendo um período assim, bastante... da equipe está muito entrosada, cada dia mais procurando verificar cada detalhe do acervo, como a Aline falou. O inventário foi uma das providências que a gente tomou de verificar nas coleções cada item, verificando o estado do livro, anotando, fazendo modificações nas bases de dados também para garantir a segurança desse acervo durante esse período. Então, essa é a nossa comunicação, né? Durante esse período está sendo muito interessante, cada detalhe que a gente tem conhecido sobre o acervo, a gente tem descoberto assim, itens bastante diferentes no acervo, coisas que a gente não tinha prestado atenção antes. Obrigada. Eu vou aproveitar, então, já vou fazer um comentário, rapidinho, porque como elas terminaram um pouquinho antes do tempo, e a gente, se der tempo, a gente faz até o debate antes de ir para o coffee break, senão a gente faz depois que tem a apresentação do pessoal do MASH, e aí a gente faz. Mas eu queria já pontuar rapidinho algumas coisas que elas falaram que eu achei muito interessante para a gente não perder essa linha de raciocínio, né? Elas falaram da questão das estratégias para transferência de acervo, para evitar as perdas, né? Falou que o roubo é estratégico, e realmente o roubo é estratégico. Infelizmente, se a informação vem de dentro, ele fica muito mais, né, conectado, mais estruturado, e a gente tem que antecipar
a visão deles, né, das estratégias que eles possam ter e criar instrumentos para nos defender em relação a isso. Então, eu acho muito bom que vocês pensem nisso, né? A questão do inventário, isso foi amplamente discutido, né, nesses dias que nós tivemos esses eventos, da necessidade do inventário, e muito interessante já aproveitar o inventário para enriquecer, né, as informações sobre aquele acervo. De repente fazer uma descrição mais detalhada daquela obra, né, para que a gente identifique e individualize cada vez mais aqueles itens. Isso é importante, porque já que está fazendo inventário, se tiver a possibilidade, então já faz logo. Muito bom também, achei interessante essa ação de vocês. Eu gostaria de reforçar, porque outras instituições possam estar pensando em fazer um inventário e aproveitar esse momento para enriquecer essas informações dos seus acervos, né? Eu queria só ressaltar que é muito importante para qualquer instituição que eles tenham uma políticas, instituam políticas de acesso, né? Quem pode acessar aquele acervo, né? O acervo raro especial, normalmente, ele é acessado por pesquisador, né? Não que tenham algum objeto de pesquisa ali. Então, a gente pede identificação desse... está fazendo doutorado? Por favor, gostaria de um documento que lhe identificasse, né? Além das câmeras e tudo que vocês já têm ali, e a equipe treinada, né, no olhar, então políticas de acesso, política de reprodução, que também está ligada à preservação, né? E de segurança, né, a questão das câmeras, do segurança patrimonial e da própria equipe treinada para aquele olhar, né, mais criterioso em cima da pesquisa. Claro, você não vai ficar ali, né? Ontem o Edwin Schroeder, ele mostrou que as câmeras lá da Universidade de Yale filmam em cima a pessoa, o que ela está fazendo ali, até o que ela está escrevendo. A gente não tem tecnologia para isso, nem sei se a gente tem legislação que permita isso, né? Mas eles praticam isso lá. Mas a gente cria as nossas estratégias dentro do que a gente do que é possível, né? Do que nos é permitido. E essa questão da criação do GT de gestão de riscos, né? O Pedersoli também nos ajudou a criação, junto com o Jaime Spinelli, da nossa gestão de risco aqui da Biblioteca Nacional também. Eu acho que vocês estão no caminho certo, parabenizo a equipe por esse trabalho, e o que vocês precisarem, estamos à disposição também para trocarmos, né? E aprender com vocês também, tá? Obrigada.